boa noite. Estamos nos preparando já para o nosso estudo de hoje, o culto de doutrina da terça-feira. Um privilégio chegar na sua casa, um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Estamos aí com esta série de estudos sobre o Evangelho de João. Nós temos chamado desde o início dessa série de uma viagem no Evangelho, explorando aí o Evangelho de João, tirando dele estas preciosidades que só encontramos aqui no Evangelho de João e crescendo e nos alegrando, nos alimentando com a palavra de Deus. Acredito que esta é a proposta maior, não apenas fazermos uma viagem por fazer, mas nessa viagem temos o propósito de voltarmos com mais conhecimento e aproveitarmos o máximo possível daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Privilégio, uma alegria, acredito, uma alegria grande nós estarmos juntos, glorificando, bendizendo o nome do Senhor e deixando que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, da sua bondade, e da sua misericórdia. Eu acredito que vocês lembram, lógico, da última mensagem que preguei para a igreja no domingo de manhã, à noite, o pastor Júlio que pregou, e falamos sobre uma melodia, uma música, um cântico para a nossa alma. Acredito que com certeza absoluta vocês lembram da mensagem onde tínhamos exatamente o propósito de mantermos firmes, mantermos em total condição. E acredito, até para ser coerente com o que eu falei no domingo, nessa viagem de hoje que estaremos indo, não sei se vocês lembram em algumas férias que vocês tiraram em família, né? E resolveram todo mundo entrar no carro e fazer a viagem junto com as crianças, com os adolescentes ou com os jovens. E durante a viagem, às vezes uma viagem longa, se tem uma coisa normalmente que não pode faltar é a música, não é verdade? Então, nas viagens nós escolhemos a música. O jovem escolhe a sua música, o pai escolhe a sua música de preferência, a mãe escolhe a sua música de preferência, e durante a viagem nós colocamos uma música para alegrar aquele tempo de viagem, aquele tempo em que nós estamos viajando. Às vezes, em alguns momentos, nós apenas ouvimos a música, e em alguns momentos nós resolvemos cantar todo mundo juntos no carro a música. Isso trazer alegria, isso trazer algo que possa fazer das férias marcante, fazer das férias um momento muito especial. Eu acho que você já passou por isso, eu já passei por essa experiência, né? E momentos alegres, de risadas, de comentar uma música do outro. Era uma festa maravilhosa. E eu estou dizendo isso porque nesta noite, nesta terça-feira, nessa caminhada que nós vamos fazer, nós vamos falar em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, iremos ler do versículo 6 até o versículo de número 26, são versículos pequenos e que vale a pena nós estarmos lendo, vale a pena nós olharmos para esse texto
do Evangelho de João, capítulo 4, de 6 até o versículo 26. E queremos falar sobre o tema, uma fonte viva para uma alma sedenta. Uma fonte viva para uma alma sedenta. Esse é o tema. E por isso que eu destaquei a última mensagem que preguei para vocês, no domingo de manhã, quando nós falamos sobre uma música para a alma. E hoje quero voltar a esta necessidade espiritual que nós temos para falar que nós precisamos de uma fonte. Fonte é o lugar onde nós matamos a nossa sede, onde nós vamos ali em busca de algo muito especial para a vida da gente. Às vezes é uma tranquilidade. Nós queremos paz, nós queremos tranquilidade. E nós vamos até onde tem uma fonte. Quando nós pensamos em fonte, às vezes pensamos num lugar que tem pedra, e nós sentamos numa daquelas pedras e ficamos ali observando, e ficamos ali olhando aquela água descer, olhando aquela cachoeira cair, né, formando aquela fonte, aquela piscina natural, e ali nós colocamos os nossos pensamentos em ordem. Normalmente nós fazemos isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto em alguns momentos eu gosto desse silêncio da alma para refletir sobre coisas grandes e sobre decisões importantes que às vezes nós precisamos tomar. Então, eu preciso estar atento com isso. Então, falando sobre esse tema, uma fonte viva para uma alma sedenta, eu vou pedir você agora para ter a Bíblia, né, a palavra de Deus, né, a palavra de Deus em suas mãos, para você acompanhar também essa caminhada, esse tempo de estarmos aí explorando a palavra, estarmos olhando para a palavra. É muito importante nós estarmos atentos a isso. Pega aí a sua Bíblia ou o seu celular, o seu iPad, iPhone aí, para que você possa acompanhar e observar aí na Bíblia. O texto é João, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo de número 26. Nós iremos ler esse texto porque acredito ser ele significativo nesta exploração, nesta viagem que estamos fazendo no Evangelho de João. O texto sagrado diz assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Percebe-se aqui que Jesus, além de estar cansado, o que mais nós entendemos que ele estava? Ele estava com fome. Meio-dia, depois de uma longa caminhada, bate uma fome tanto. O versículo 7 continua: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, alimentação. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela diz: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva.
mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse a mulher. De onde tiraria esta água viva? Mas, além do mais, você se considera mais importante que os nossos antepassados, Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó e seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornou uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Diz Jesus: vá buscar seu marido. A mulher diz: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você falou a verdade. Diz a mulher: o Senhor deve ser um profeta. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas quem adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que és Messias, aquele que é chamado Cristo. Virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu, o que fala com você. Irmãos, queridos, irmãs, amigos, é uma bênção, um privilégio grande ler este texto sagrado para mostrar o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. O nosso foco principal nesta noite é falarmos sobre a alma sedenta, necessidades que nós temos. E aqui o texto fala sobre a mulher samaritana, de forma muito clara, é apresentado para nós como uma alma sedenta. Quando nós olhamos aqui para o versículo 15, né? Olhamos para o versículo 15 do texto que nós estamos olhando, que nós estamos explorando,
que nós estamos tirando estas lições para nós, nós observamos aqui que a mulher suplica, pede por água a Jesus. E aqui ela revela a sua ansiedade, a sua necessidade profunda. Quando ela diz, por favor, Senhor, dê-me dessa água. Dê-me desta água. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui novamente, voltar aqui para tirar água. Observamos uma pessoa que está sedenta e exausta, cansada de sempre estar fazendo aquele tipo de trabalho para suprir a necessidade da sua família. E quando nós olhamos para o texto de uma forma mais profunda, irmãos, nesta caminhada que estamos fazendo, o propósito da caminhada é esta, é olhar para o Evangelho de João de uma forma mais profunda, de uma forma em que não apenas superficial, né, mas olhar para valer. Eu quero ver mais. Eu quero enxergar mais, além do que eu tenho enxergado, do que eu tenho visto até aqui. E aqui, olhando melhor, nós observamos algumas questões que são relevantes, importantes. Aquela mulher enfrentava muitos problemas. Ah, pastor, que novidade tem? Todo mundo enfrenta problema. Todas as pessoas enfrentam problemas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que a mulher aqui ela está sentindo, o que passa, né? O que passa aqui pela cabeça dela. Ela enfrentava problemas culturais por ser samaritana, e além de ser samaritana, era uma mulher. E ser mulher nesse tempo era um problemão cultural. Não é de se espantar, portanto, a informação que nós recebemos aqui do Evangelho de João, o capítulo de número 9, quando observamos que o texto diz que como que a mulher fica? A mulher fica surpresa. Ela fica surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos, e agora ela está vendo um judeu chegar e fazer um pedido desse para ela. E ela diz, você é judeu, eu sou uma mulher samaritana. Como é que você pede água para beber? Olha só o que o texto diz. Então, um problema cultural. Nós podemos ver claramente aqui. Depois deste problema cultural, o segundo problema que nós detectamos nesta exploração aqui do Evangelho de João, que nós podemos observar nesse texto, mas nem sempre nós fazemos essas avaliações, é a questão do preconceito racial. Além da questão cultural, do problema cultural, ela tinha preconceito racial. Por quê? Além de ser mulher, a mulher samaritana, ela morava em uma cidade chamada Sicar, versículo de número 15. Em Sicar, para vocês terem uma noção, Sicar no versículo 15, nós observamos, é um termo de repreensão, pois significa os bêbados de Siquém mora em Sicar. Sobre ele, o profeta Isaías traz uma palavra não tão clara como nós temos aqui no Evangelho de João, mas ele traz essa palavra quando
ele fala sobre esta região, o profeta Isaías fala sobre esta região no capítulo de número 28. Capítulo 28 de Isaías. A partir do versículo de número 1, o profeta traz uma palavra nesse sentido. Quando Isaías, ele diz o seguinte: que aflição esperava a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas a sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. Isaías está falando aqui da região de Siquém, é o que Isaías coloca essa questão. Então havia esse preconceito racial que ela também enfrentava. Além deste preconceito racial, vinha a questão da perseguição social que aquela mulher enfrentava. Olha só o quanta ansiedade, quanta necessidade, quanta carência essa alma nutria, essa alma sentia, essa alma tinha. Além de ser mulher samaritana, ela tinha uma vida moral, reprovada pela lei, pois lemos que a mesma já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um amante. É o que diz o texto, olha aí, observe o versículo 16, o versículo 17 e o versículo de número 18. Fala exatamente sobre essa questão, perseguição social, além de perdas emocionais que essa mulher passava dentro dos problemas que ela enfrentava. Nós já vimos aqui que a samaritana tivera 5 maridos e agora vivia com o 6º homem. Por quê? O que aconteceu com os demais? Será que eles tinham morrido ou ainda estavam vivos? Ela foi abandonada por uma outra? Foi trocada? Nós não sabemos. O texto sagrado aqui não diz sobre essa questão. De fato, agora, naquele momento da vida, ela sentia como se não tivesse ninguém. Como se ela fosse uma pessoa que vivia solitária, sozinha, abandonada. Era o sentimento que essa mulher nutria. Você ouviu a resposta que ela deu a Jesus, que nos leva exatamente a esta questão. Olha só o que Jesus fala: vai buscar o seu marido, disse Jesus. E ela chega e diz: não tenho marido. Mas ela vivia com um homem. Jesus, que sabe todas as coisas, conhece o nosso interior, nosso Senhor, sabe de tudo o que nós passamos. Jesus chega para ela e diz: é verdade, você está falando a verdade. Você não tem marido, pois você teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. As perdas e culpas roubava toda a vitalidade emocional daquela mulher. Olham as carências que todos nós temos, sedenta, sentindo a necessidade. E aí nós passamos agora para a segunda situação de uma alma sedenta.
que é a religiosidade sem conteúdo. É o que nós, olhando para o texto, podemos ver naquela mulher. Nós observando as suas palavras, logo após ter sido confrontada por Jesus, os versículos 19, versículo de número 20, quando ela diz o Senhor deve ser profeta, ela diz isto, e o versículo 20 continua, então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte de Gerizim, onde os nossos antepassados adoram. Olha só, a mulher, não era esse o assunto, não era esse o tema. Veja o quanto ela tem uma religiosidade oca, sem foco. Jesus tinha pedido água, o assunto era em torno da água. Agora ela fala de religião. Existia essa preocupação, mesmo sendo samaritana, existia essa preocupação pela religião, esse zelo, essa busca que ainda não tinha sido encontrado. O ser humano, ele nasce com esta necessidade, independente de quem ele seja, se ele mora no primeiro mundo ou no terceiro mundo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é índio, não importa. Ele tem esta necessidade, e nós podemos ver aqui claramente esta necessidade na vida desta mulher. Relacionamento sem compromisso. Vemos no texto esta necessidade dessa mulher. Tinha o relacionamento, mas não tinha compromisso. Era outro líquido tomado em grande quantidade pela mulher samaritana e que desidratava a sua alma. A sua sede não era uma sede só física. E Jesus, por isso que Jesus estava conversando com ela, porque Jesus sabia que a sede dela não era sede física apenas. Era a necessidade de um relacionamento com compromisso que ela não tinha. Olhando para o texto, nós podemos ver essa questão. Ela não entende em nenhum momento que Jesus está falando das questões espirituais. Tanto é que ela fala, me dá dessa água. E ela justifica por que ela quer essa água. Assim eu não vou ter mais sede e não preciso vir aqui mais. Não era disso que Jesus estava falando. Não era dela não voltar lá mais, naquele poço para pegar água. Jesus estava falando da sua carência espiritual, da sua sede espiritual. E por isso Jesus fala, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Você vai voltar aqui de novo. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E aquela mulher ainda assim, ela não compreende, ela não entende claramente esta questão. E fica aqui muito claro que Jesus denunciava o líquido desidratante daquele relacionamento sem compromisso profundo, sem entendimento, sem compreensão, fazer por fazer. Os seus parentes faziam, os seus antepassados faziam, e ela fazia também. Não é muita novidade, né, irmãos? No nosso tempo isso se repete. No nosso tempo isso tem acontecido. As pessoas fazem porque os pais faziam. Porque sempre foi feito dessa forma, desta maneira. Um relacionamento sem compromisso. Companhia apenas para não ter que ficar sozinha. Ou medo de solidão. Era um líquido que desidratava a alma da mulher samaritana. E pode estar desidratando também a nossa alma.
a sua alma. Ficar por ficar. Estar perto por estar. Não, tem que ter propósito, tem que ter objetivo, porque você serve a Deus, porque você adora a Deus. O lugar não é importante, mas sim o como nós fazemos isso. Essa é a experiência que eu estou vivendo, essa é a experiência que você está vivendo. Onde é melhor? Onde é mais significativo? Onde se torna mais significativo o nosso culto, o nosso louvor? Na nossa casa ou lá no templo? Olha só que coisa fabulosa, interessante, experiência que nós estamos vivendo. E nós devemos ouvir de Jesus Cristo isso. Agora isso não tem importância. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores, eles são vistos e são aprovados pela maneira com que têm me adorado. Se for em espírito e em verdade, não importa o lugar, eu aceito o seu culto, eu aceito a sua adoração. A terceira situação que nós olhamos aqui no texto, para a alma sedenta, ela reconhece a necessidade da alma que precisa ser saciada. Precisa reconhecer, e Jesus reconhece a necessidade da alma, e ele vem ao encontro, e ele conversa com aquela mulher. Quem bebe desta água que eu der, não vai ter mais sede. A alma precisa ser satisfeita e saciada. Reconheça a necessidade da alma que precisa ser saciada. E nós precisamos, por isso que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos, irmãos queridos, irmãs, amigos, matar a nossa sede bebendo da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E se nós fizermos isto, nós não vamos morrer de sede. Ler a Bíblia, orar, matar a nossa sede da nossa alma, é isso que precisa ser feito. Alma satisfeita em Cristo deve ser uma alma que tem fé. Nossa vida assim é transformada através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Os versículos 26 até o versículo de número 29, que nós lemos, diz que a mulher samaritana acreditou, creu em Cristo, e ela experimenta um novo nascimento com o Espírito Santo de Deus. Olha só o texto a partir do versículo 28 a 30, e depois do versículo, se você continuar lá no versículo 39, até o versículo de número 42, mas iniciando o versículo 28, que é o ponto principal aqui para nós, diz que a mulher deixa a vasilha junto ao poço. Agora, a vasilha, aquela água, não tinha mais importância, porque ela tinha encontrado algo de maior valor, algo de maior significado para a sua vida. Maravilhoso, né, irmãos? Observarmos isto de uma forma que o nome de Deus seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Alma satisfeita em Jesus. Alma salva por Jesus. Pode constatar que a sua vida é transformada pelo poder da graça e da misericórdia de Deus. Não vive por viver, vive com propósito, com objetivo. Como é maravilhoso nós observarmos isso. E finalmente, eu convido você a refletir sobre esse texto e aprendermos a necessidade
da nossa alma ser saciada em Cristo Jesus, nesta fonte inesgotável de vida que nós temos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, explorar, vermos todas estas questões é tão importante para nós que estamos estudando o Evangelho de João, fazendo esta caminhada, e aqui nós vemos alguém com necessidade. Alguém que está precisando saciar uma necessidade. Quem é que essa mulher representa? Ela nos representa. Nós somos exatamente como aquela mulher samaritana, com necessidades, com carências espirituais. E aí vai depender exatamente de qual fonte nós vamos procurar para suprir a nossa necessidade espiritual. Se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para os seus ensinamentos, nós vamos ouvir o mesmo que aquela mulher ouviu. Nós vamos sentir o mesmo que aquela mulher sentiu. E nós vamos ter a mesma atenção de Jesus Cristo em relação àquela mulher, e aquele diálogo tão importante aconteceu. Por quê? Porque havia uma carência, havia uma necessidade. Nós precisamos de Cristo e ponto final. Nós não sobrevivemos sozinhos. A nossa família não consegue sobreviver sozinho. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dele de uma forma muito especial. E essa tem sido a proposta dessa série de estudos. Que nós temos andado, temos caminhado pelo Evangelho de João com o propósito, com você e sua família, em estarmos extraindo, tirando desta fonte sagrada tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que você precisa. Nós estamos procurando tirar do Evangelho de João para a nossa vida, e eu tenho certeza que nós ainda temos muito para ver, para crescer e para buscar, e certamente iremos encontrar, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. E aquele que busca, encontra. E é o que nós estamos fazendo durante a leitura da Palavra de Deus, do Evangelho de João e dessa caminhada que estou fazendo. Nós vamos parar por aqui. Na próxima terça-feira, nós voltamos para continuarmos falando de outros episódios do Evangelho de João, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Lembrando para você que essa semana é a semana em que nós iremos nos preparar, a família estará se preparando para preparar a ceia do Senhor. Mais uma vez, no próximo domingo, nós vamos participar da ceia com família, no seu lar, e eu, juntamente com a equipe de louvor e outros irmãos colaboradores do culto, nós estaremos tomando lá no templo, enquanto falamos com você, enquanto estaremos cultuando ao Senhor, agradecendo a Deus por privilégio tão grande, por privilégio tão maravilhoso, e você aí na sua casa fará isso. Então, não esqueça, não deixa para cima da hora. Durante a semana, quando eu ir no mercado, já traz o suco de uva. Logo no domingo de manhã, na hora de ir lá na padaria comprar o pão, ou no sábado à noite, à tarde,
deixa o pão prontinho, prepara uma mesa bonita, e assim como foi feito no domingo passado, no primeiro domingo, a ceia passada, nesse domingo, no próximo domingo, também faça isso com a família, fotografe tudo para essa lembrança ser compartilhada com outros irmãos queridos, para que eles sejam também fortalecidos a fazer a mesma coisa. Que Deus te abençoe, que Deus esteja derramando graça e bondade sobre a sua vida, e nós iremos encerrar este culto orando por você e pela sua família. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, glorificamos a Ti, bendizemos o Teu nome e sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia não tem fim. Continue derramando da Tua graça, da Tua bondade, ó Deus, sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre todas as pessoas que estão com carências espirituais. Ó Pai querido, que eles possam ir à fonte certa, beber desta água, desta fonte inesgotável de vida, que nos traz força e condição de vivermos uma vida com a esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Que a Tua bênção, a Tua graça repouse sobre estas famílias e sobre todos que nos acompanham neste canal, nesse instante. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Amém. Uma noite de paz e tranquila para todos vocês e uma semana abençoada. Amém. Fico muito feliz e honrada por isso. Nós vamos adorar a Deus com essa canção Grandioso És Tu, porque o nosso Deus merece toda a glória e toda a honra, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado a nos mostrar a Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando medito em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo Seu precioso sangue, de assim purificar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu,
vocês, nosso maestro, Misael Passos Júnior. Jesus vier em glória e ao lar, enfim, Ele me transportar, o adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu.